Olá pessoal, Pedro aqui novamente e hoje eu vou fazer outro vídeo aqui no meu ambiente de trabalho para falar sobre um aspecto muito importante com vocês. Você já sentiu que estava enganando algum cliente? Você já sentiu que estava enganando algum espectador ou quem sabe alguém que estava avaliando você, fazendo ela acreditar que você era muito melhor do que de fato você é? Bom, talvez você sofra de algo chamado síndrome do impostor. Eu acho que você, inclusive, já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas o que é essa danada síndrome do impostor? Bom, é um sentimento, uma sensação de que a gente é uma farsa. Basicamente isso. De que a gente está enganando um cliente, de que a gente está enganando uma pessoa. E assim, não que isso não possa ocorrer às vezes. Às vezes você realmente pode estar enganando um cliente, você realmente pode estar enganando uma pessoa. Mas eu tô falando aqui, pessoal, de momentos em que nitidamente você realmente está fazendo um bom trabalho. Existem evidências concretas de que você fez um bom trabalho, de que você produziu um bom conteúdo, de que você prestou um serviço de qualidade. E mesmo com tantas evidências e com feedbacks dos seus clientes ou de pessoas próximas dizendo que você realmente fez um bom trabalho, você pode se sentir uma farsa. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui começar esse canal, eu achei que talvez não fosse dar certo, talvez eu não conseguisse entregar um material de qualidade, porque eu achava que eu não tinha conhecimento necessário. Eu tenho 5 anos de formado já, eu já tenho uma especialização, mas mesmo assim eu achei que eu não conseguiria dar conta do recado. E aí isso me fez procrastinar um pouco a criação do canal. E, inclusive a procrastinação é uma característica muito forte em pessoas que sofrem da síndrome do impostor. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre procrastinação, tá aqui no card. E aí, por que as pessoas muitas vezes procrastinam? Porque elas acham que elas não vão conseguir entregar um bom trabalho. E mesmo quando elas entregam, elas acham que o trabalho não ficou tão bom assim. Às vezes atendeu aquilo que as pessoas esperavam, mas ainda assim ela fica achando que não foi suficiente. Isso, segundo uma pesquisa da Universidade Dominicana da Califórnia, atinge em média 70% das pessoas no ambiente de trabalho delas. Isso acontece porque nós nos comparamos muito com os outros, muito. A gente está se comparando o tempo todo com as outras pessoas, a gente está analisando os nossos resultados muito pautados no que outras pessoas que às vezes realmente já estão há mais tempo no mercado de trabalho ou que já são mais experientes numa determinada área fazem. E a gente não analisa o nosso próprio resultado. A gente não analisa, por exemplo, que a gente de fato pode saber muito de um determinado assunto porque a gente passou muito tempo estudando ele. E aí qual é o resultado prático disso, gente? A gente acaba se auto-sabotando demais, né? Então a gente não sente que a gente está fazendo algo de qualidade, a gente às vezes acaba não aceitando certas oportunidades de trabalho. Isso é uma coisa muito característica em pacientes ansiosos. Eu já atendi muitos pacientes ansiosos e quando existe uma ansiedade social, que nós também chamamos de fobia social, é engraçado porque as pessoas às vezes precisam se expor ao público, se expor a uma câmera, se expor a uma situação social, e aí elas pensam, eu não vou conseguir fazer uma boa apresentação. Pronto, você pode pensar em um seminário de escola, um seminário de universidade. Eu não vou conseguir fazer uma boa apresentação, eu não vou conseguir passar o conteúdo necessário. E ela descredibiliza, ela desmerece todo o tempo que ela passou se preparando para aquela apresentação, se preparando para chegar lá e apresentar um determinado conteúdo, um determinado assunto. E aí ela pensa nas críticas que podem vir em relação a ela pensa que ela não vai conseguir se expressar bem, de forma eficaz. Só que, para e pensa comigo, gente, se você gasta muito tempo da sua vida estudando e se preparando sobre um determinado assunto, é bem provável que você saiba alguma coisa daquele assunto. E é bem provável também que a plateia que está escutando não saiba tanto quanto você. Então, se você souber, sei lá, 5%, 10% a mais do que a sua plateia, você já vai estar passando um conteúdo a mais para aquela plateia. Se você produz um serviço ou um produto para um cliente, e aí o cliente, que é o seu maior avaliador, é o maior avaliador do seu trabalho, diz para você que ficou muito bom, que ajudou a vida dele, que ajudou com que ele alcançasse os objetivos dele, ora, o que mais importa? Se ele é o seu alvo final, se é para ele que você está desenvolvendo aquele trabalho, desenvolvendo aquele conteúdo e ele está satisfeito com aquilo, o que mais importa? Então, é importante que a gente entenda que a síndrome do impostor, ela afeta muitas pessoas porque ela faz com que as pessoas se sintam incapazes de atender às demandas alheias. E na maioria
maioria das vezes as pessoas atendem às demandas alheias. Então, como é que a gente vence a síndrome do impostor? O primeiro passo para vencer a síndrome do impostor, gente, é avaliar os próprios pensamentos sobre um trabalho que você faz. E nesse passo, a terapia pode ser muito eficaz, pode te ajudar muito. Por quê? Porque às vezes a gente tem dificuldade de avaliar os próprios pensamentos. Essa que é a verdade. Às vezes, as nossas emoções, elas interferem na forma como a gente encara o nosso trabalho, encara o nosso próprio esforço. E é por isso também que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar um elogio. Poxa, fulaninho tá dizendo que o meu trabalho foi muito bom, que eu fiz um ótimo trabalho, um ótimo serviço, mas eu não consigo me sentir assim, eu não consigo me sentir como alguém que realmente fez um bom trabalho. É importante que você peça, então, a ajuda de um profissional. Esse profissional vai te ajudar, te dando estratégias cognitivas para avaliar esses pensamentos. Faz sentido? Quais são as evidências que você tem de que você realmente não se esforçou ou que você realmente não entregou um trabalho, um resultado final? O segundo passo para você vencer a síndrome do impostor é conseguir o olhar técnico e crítico de uma pessoa externa que trabalhe fazendo o que você faz. Se você tem essa possibilidade, vamos supor que você é um produtor de conteúdo. Tá? E aí tem pessoas que também produzem conteúdo. Mostra para aquelas pessoas, poxa, o que você achou? Tá legal? O que você acha que eu poderia melhorar? Peça feedbacks de pessoas que sejam realmente honestas, sinceras e que queiram ver você fazendo um bom trabalho. Por quê? Porque esses feedbacks vão te ajudar a entender aonde você está acertando e aonde você está errando. É normal que a gente erre em alguns pontos quando a gente faz um trabalho, entrega um serviço. Então, peça feedbacks. O terceiro passo talvez seja um passo que ajude muitas pessoas que estão começando sua carreira profissional agora, que é justamente pedir um retorno, fazer uma pesquisa de satisfação para os clientes, né? Porque isso é muito comum. Eu lembro que quando eu comecei nos atendimentos particulares, eu tinha muita insegurança. Eu acho que quem é psicólogo, né, e está assistindo agora vai se identificar, principalmente aqueles que estão no início da caminhada profissional. E eu sentia muita insegurança, eu sentia, poxa, será que eu realmente estou fazendo um trabalho bem feito com o meu paciente? E o paciente precisa te dar um retorno, ele precisa dizer como é que está sendo para ele. Se o paciente está dizendo, não, eu estou gostando muito da terapia, eu estou gostando muito do trabalho que você está fazendo, ora, ótimo, isso é um ótimo parâmetro para você. Além de você pedir ajuda para pessoas que estão na área, que foi a dica do passo 2, é importante você pedir ajuda, ou melhor, você pedir um retorno, uma pesquisa de satisfação mesmo, com as pessoas que você trabalha no sentido de oferecer seus serviços, de vender seus produtos. Isso também ajuda você a se sentir mais seguro, mais confiante com a sua prática profissional e a descredibilizar as crenças disfuncionais, os esquemas desadaptativos da sua mente que te mostram toda hora ou que dizem pra você em todos os momentos que você é uma farsa, que você tá enganando as pessoas, que na verdade você não tá fazendo um serviço de qualidade. Pedir um feedback dos clientes é muito importante também. E a quarta e última sugestão, o quarto e último passo, é entender que você está em constante processo de evolução profissional ou acadêmica, se você for um acadêmico. É muito provável que o serviço que você oferece hoje é melhor do que o serviço que você ofereceu há anos atrás. Porque nós vamos adquirindo experiência numa determinada área e vamos nos tornando melhores. Isso é totalmente natural, é o que nós chamamos de tentativa e erro. Conforme eu vou tendo mais horas de prática em uma determinada tarefa, melhor eu fico. Então, você pode realmente não ser aquela referência na área que você trabalha, mas isso também não te torna um impostor, isso não te torna uma farsa, isso não descredibiliza, não invalida tudo que você já aprendeu na sua área profissional e tudo que você já desenvolve. Recapitulando os 4 passos, avalie os seus pensamentos. A psicoterapia pode ser uma ferramenta útil nesse sentido. Peça uma ajuda a pessoas que trabalham com o que você trabalha. Peça uma orientação, peça feedback para saber se elas realmente acham que você é bom naquilo que você faz e o que você pode ou não melhorar. Faça uma pesquisa de satisfação com os seus clientes. Isso é a terceira sugestão. E por último, seja menos autocrítico e entenda que você está num processo de evolução. Gostou desse vídeo? Então não esquece, né? Seria o 5º passo. Se inscreve aqui no canal, tá? Por quê? Porque você vai aprender a lidar melhor com as suas emoções, os seus sentimentos e vai ser toda semana psicoeducado sobre algo importante da sua saúde mental. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana.